ninguém contra, estamos gravando a partir desse momento. Bom, a minha internet tem funcionado até melhor nas últimas semanas. Mudei aqui, eu pus um cabinho aqui para conectar o sinal 5G, que eu nem sabia o que era isso, mas o cara da NET me falou aqui que o meu roteador tem um sinal 5G. Daí eu comprei um adaptador aqui, ó, um adaptadorzinho que está conectando agora em 5G, e aí o sinal melhorou, mas de vez em quando fica picotado a minha fala, principalmente quando a gente liga muito a câmera. Mas tem caminhado bem, então vou ficar atento aí a qualquer sinalização de vocês de problema, tá? Davi tá chegando aí. Davi, boa tarde. Bom, pessoal, então eu programei assim para a gente dar uma conversada hoje, primeiro sobre esse conceito aqui do bom gerenciamento de resíduos florestais. Como eu disse, eu estou sentindo falta do quadro, né? Porque essa figura, enfim, eu desenho, vou rabiscando durante o período, e como praticamente só eu que dou aula lá naquela sala do laboratório da marcenaria, acredito que muitos de vocês, pessoal da floresta, conhecem, então essa figura nos acompanha durante o período, e várias vezes eu vou remeter alguma situação, algum conceito a essa questão que a gente vem aprimorando, eu diria, período a período, a partir de algumas bibliografias, algumas leituras, algumas experiências pessoais e de outros autores também, tá? Então, o que eu pensei, o que eu aprendi também, é que a gente pode deixar essa figura sempre aqui disponível, carregada na nossa aula, e sempre que eu achar por bem a gente vir aqui fazer alguma inferência, a gente dá uma olhadinha nisso, tá bom? Preparei também, vou mostrar rapidamente para vocês. Preparei não, isso aqui já está no SIGA, que seria o assunto que eu gostaria de começar hoje com vocês, que é essa apresentação, que talvez vocês lembrem da disciplina de processamento. Eu passo com ela mais rapidamente. Aqui a gente vai fazer uma discussão mais detalhada hoje e a semana que vem, acredito também, para a gente fazer uma grande visualização de onde surgem os resíduos florestais e onde surgem os resíduos madeireiros, tá? Então essa apresentação, vamos dar uma olhada aqui, ela tem quase 29 slides. A gente vai começar essa grande visualização. A partir disso, a gente vai encaixar algumas situações naquela rampa do bom gerenciamento de resíduos, e vamos, logo a partir, na sequência dessa apresentação, a gente vai discutir alternativas de reciclagem, reutilização e reaproveitamento de materiais, que são os três conceitos que eu gosto muito que vocês pensem no assunto, entendam e façam e formem uma opinião sobre onde a gente consegue reciclar, onde a gente consegue reaproveitar e onde a gente consegue reutilizar resíduos florestais e madeireiros, ok? Bom, e para hoje também, eu acho que antes dessa apresentação, daqui uns 15 minutinhos, eu queria mostrar uma sequência de fotos que eu tenho duas opções aqui. Ou eu mostro aqui, porque eu carreguei algumas fotos, mas aqui não é muito simples de passar rapidamente assim foto por foto. Deixa eu ver uma melhor aqui. Tá. Ou então eu vou compartilhar minha tela e mostrar essa situação já da vida real, tá? Da Chacovaco, uma empresa de Caxias, no Rio de Janeiro, que tem assim uma unidade de negócio
muito dentro do que a gente trabalha, do que eu gosto de trabalhar com vocês nessa disciplina. A gente fez algumas visitas lá já, inclusive com a turma, e infelizmente esse período creio que não vai ser possível, mas assim que for possível, vocês estão super convidados, são 6 alunos, né? 5 ou 6 alunos, e a gente deixa isso em haver, e talvez no período que vem, ou quando a gente voltar a alguma normalidade, a gente faça essa visita, tá? Que é muito interessante, muito visual. Então, no momento de eu falar, que eu for falar desse exemplo prático, de muita teoria que a gente está conversando aqui, eu talvez compartilhe a minha tela, porque tem vários vídeos também. E descobri hoje que eu não consigo carregar vídeo aqui embaixo, tá? Não aceitou arquivo de vídeo, só aceita arquivos de imagem, mas na ferramenta que está lá embaixo de compartilhar minha tela, eu ligo aqui o vídeo e vocês conseguem ver. Isso eu já fiz. Tudo bem? Larissa chegou aí agora, então vamos lá, quase todo mundo aqui. Bom, pessoal, então rapidamente falar alguns minutinhos aqui desse conceito que eu gosto bastante. Vocês devem estar vendo aí uma bolinha vermelha, que é um conceito assim, é uma rampa, uma escadinha do bom gerenciamento de resíduos. Então, essa linha vermelha que eu me refiro sempre, é um marco divisório, uma linha divisória sobre aspectos positivos nesse gerenciamento e aspectos negativos, tá, desse gerenciamento. Então, o que está aí para baixo significa alternativas ou situações do não aproveitamento do resíduo, tá? E quanto mais eu desço nessa escada, pior a situação, chegando a situações onde eu preciso gastar dinheiro, recurso, mão de obra, tempo, para me livrar do resíduo, ou para dar uma destinação do resíduo. Então, para baixo dessa linha vermelha, ficam aquelas situações que quando eu estou com o quadro lá, eu vou anotando, mas que aqui não vai ser, já melhorou alguma coisa, mas ainda não é o ideal. Então, abaixo dessa linha vermelha está aquela situação da queima do resíduo a céu aberto, estão aquelas situações de ter que descartar o resíduo ou subproduto madeireiro num aterro sanitário, embora eu vá tentar convencer vocês que a gente tem inúmeras alternativas de aproveitamento. Muitas vezes, como eu dei até o exemplo, acho que eu já falei da indústria que eu trabalhei lá em São Paulo, onde a gente tinha que pagar dinheiro para levar casca de eucalipto para o aterro sanitário lá de Jacareí, em São Paulo. Então, essa situação do bom gerenciamento, da agregação de valor, que são esses degraus acima da linha vermelha, ela é totalmente desconexa, totalmente invertida quando eu tenho que pegar o resíduo, gastar dinheiro para jogá-lo fora, sem nenhum aproveitamento. Tudo bem até aqui? Eu já vou fazer algumas perguntas aí para não ficar aqui, dá uma solidão isso daqui, ficar falando sozinho, sem ver vocês. Mas vamos lá. E o que seria então essa parte dos aspectos positivos, né, do gerenciamento dos resíduos florestais e madeireiros? Então são degraus que a gente vai subindo até chegar numa situação que eventualmente a gente tenha um aproveitamento de resíduo para gerar um PMVA. Primeira pergunta de hoje. Quem lembra o que quer dizer PMVA? Alguém dá um chute? O P é de produto.
O resto não vou falar. Vamos ver o que vocês falam aí. Mariana está digitando. Boa. Produtos madeiros de alto valor agregado? Quase, Mariana. Está corrigindo aí. Vamos lá. O conceito de PMVA, madeireiros. Tá, o conceito de PMVA, na verdade, Mariana, Davi, Larissa, Lucas, é legal quando eu falo o nome de vocês, né? É sinal que eu estou vendo aqui para vocês. Então, Davi, Larissa, Lucas e Mariana, o conceito de PMVA, na verdade, ele não é um conceito exclusivo da indústria madeireira, tá? Do nosso contexto aqui florestal e madeireiro. Na verdade, eu vou anotar aqui, é o conceito de produto de maior valor agregado. A Mariana quase acertou. Então, é um produto de grande valor agregado, produto de maior valor agregado. Então, os PMVAs, eles podem também ser produtos de madeira e podem também ser produtos à base de resíduos. Então, por que eles estão lá em cima dessa escadinha? Porque os PMVAs no mercado consumidor, eles representam, então, os produtos que têm... qual que é o conceito da agregação do valor agregado? É quando eu tenho um produto que o que eu gastei para produzi-lo, entre matéria-prima, entre industrialização, mão de obra, tudo que eu gastei para produzi-lo, e o que eu consigo ganhar de valor, né, com ele, colocando o produto no mercado, essa diferença é grande. Ou seja, eu gastei pouco e ganhei muito. Então, quanto maior for essa diferença entre o que eu gasto e o que eu consigo vender o meu produto, maior valor eu agrego, tá, a esse produto. Então, pensem aqui comigo. Quando a gente tem um produto que a gente vai jogar fora, e isso é uma situação possível para os resíduos madeireiros, eu posso conseguir esse produto até de graça, ou ele é um subproduto da minha indústria. Eu sou dono de uma serraria e eu tenho serragem, eu tenho casca, eu tenho costaneira, que eu não quero gastar para jogar isso fora, para transportar para aterro, nada. Eu quero talvez ganhar dinheiro com isso. Bom, tem alguém que vem aqui, leva e eu não gasto nada. Bom, começamos a subir o degrau. Agora, se eu consigo, e eu vou dar exemplos disso, tá? Na segunda apresentação que eu falei, depois dessa outra, das alternativas. Quando eu consigo alguma coisa de graça, consigo vender, já estou agregando um valor, né, legal, porque eu consegui de graça. Se eu ganhar R$1, R$2 por produto, por unidade que eu venda, já comecei a ter um lucro, né, já comecei a agregar valor. Agora, quando eu consigo isso de graça e consigo mandar para os Estados Unidos um piso para exportação, que é o exemplo que eu vou mostrar, e que o cara coleta de graça o resíduo, aí eu começo a entender o conceito do alto valor agregado, ou do produto de maior valor agregado. Então, só para a gente não perder tanto tempo aqui também nessa introdução, o PMVA não é que é uma coisa hipotética, não, ela é uma coisa real, tá? E que muitos autores consideram, e eu estou bem convencido nisso, que o produto de maior valor agregado significa o nosso sonho de consumo, a nossa meta a longo, curto, médio prazo, mas seria um conceito do sucesso total do gerenciamento de resíduos florestais e madeireiros. Tá? Então, essa flecha aqui, eu quero indicar o que seria um melhor gerenciamento. Então, lá em cima, mais positivo. Vou dar um tempinho aqui para ver se volta, mexeu, melhorou. Deixa
Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, fechar tudo também. Ok. Tava com algumas coisas abertas aqui. Tá. Quando travar, vocês me avisam que eu volto um pouquinho, tá? Ela varia um pouquinho. Bom, então essa seta, acabei de falar isso, ela significa assim um incremento, né, na minha logística do gerenciamento dos resíduos florestais e madeireiros. Um conceito melhor, uma racionalidade, uma questão que envolve também sustentabilidade. Então, em vários temas que a gente vai abordar, não só essa questão da agregação do valor, mas conceitos de ecologia mesmo, de sustentabilidade. Então ali não é só dinheiro, né? O bom gerenciamento de resíduos ele envolve uma série de questões dentro do tripézinho da sustentabilidade, né? Ou seja, questões sociais, questões sociais e questões econômicas. O que eu falei? Questões ambientais, questões sociais e questões econômicas, tá? Bom, e aí eu coloquei aqui, ó, do lado, para mim ao lado esquerdo aqui da escadinha, algumas coisas que eu tenho aprendido, tenho me convencido, mais uma vez não sou dono da verdade, mas que eu tenho sugerido essa interpretação. As primeiras questões positivas no gerenciamento dos resíduos florestais e madeireiros se referem à energia, tá? Quando eu transformo o resíduo em energia. Então isso daqui, ele está meio jogado aqui, não é necessariamente essa linha, que é mais ou menos uma sequência que eu vou comentar rapidamente aqui de sofisticação ou de melhor gerenciamento. Então, quando eu tenho coisas para energia, por exemplo, eu posso pegar um resíduo madeireiro e jogar no fogão a lenha, tá? Para cozinhar. Então, estou usando um resíduo madeireiro para fazer cocção de alimentos, para cozinhar. Já é um negócio legal. Então, dentro da energia, eu poderia ter vários degrauzinhos. Depois, eu posso usar o resíduo madeireiro para jogar numa caldeira para secar a madeira, para jogar para a câmara de secagem ou estufa. Já é mais um degrauzinho, né? Ainda falando de energia. Travando aí, Mariana? Vamos lá. Ok. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou desligar minha câmera aqui. Acho que não precisam, vocês precisam ficar me vendo. A questão da câmera é bem significativa. Melhorou? Ok. Tá, Lucas. Tirei a câmera, deve melhorar. E eu estou desconfiando também de uma coisa. Eu joguei muitos arquivos hoje também aqui para aula. Talvez ainda esteja interferindo. Tá? Larissa. Ouvindo? Agora eu parei de falar. Estou esperando aqui vocês sinalizarem. Vou voltar devagarzinho, tá? Eu tenho também aqui um medidor de sinal. Tá? Beleza, Davi. Então talvez seja alguma coisinha aí também com a Larissa, a internet dela, né? É um conjunto de coisas, né, pessoal? Bom, vou continuar, tá? Então, beleza. Então, dentro da energia, estava falando disso, dentro desses degraus da energia, eu tenho várias situações, desde o aproveitamento para um pequeno fogão a lenha, como
eu dei o exemplo de uma caldeira, uma indústria de pisos de madeira, por exemplo, onde eu queimo os resíduos para utilizar o calor na secagem da madeira. Até, por exemplo, usar a energia gerada por resíduos numa grande caldeira de biomassa, de uma indústria de celulose e papel, por exemplo, onde eu uso toda essa energia para aquecer vários pontos da indústria ou para gerar energia elétrica num turbogerador. Tá? Então, por isso que eu falei que não necessariamente as coisas seguem essa ordem aqui: energia, compostagem, produtos, artefatos, chapas, painéis, pequenos objetos de madeira. Mais ou menos, são exemplos de como a gente pode gerir os resíduos, agregando valor até chegar no PMVA, que é um conceito que eu vou usar mais vezes e melhor com vocês. Tudo bem? Melhorou aí o som? Posso seguir? Que doido, né, pessoal? Onde é que a gente chegou, né, com essa situação dessa pandemia? Tem uma discussão, né? Tem uma discussão que... Bom, eu particularmente não fiz treinamento nenhum, né? A Rural até está rolando aí várias iniciativas aí para a gente aprender a usar as coisas, mas enfim, a gente vai tentando fazer o melhor possível aqui, tá, pessoal? Bom, então, eu não sei se vocês têm como gravar isso, dar um print, tirar uma foto, isso já está lá no Cigarro, tá? Coloquei essa janelinha, essa imagem, o arquivo está escrito rampa, alguma coisa assim, ou escadinha do gerenciamento, para a gente guardar essa imagem, porque ela é muito simbólica para tudo que a gente vai ouvir. Tudo bem? Só para ouvir um pouquinho vocês, vai também. Eu falei aqui de pisos de madeira para mercado de exportação. Eu tenho lá umas amostras na minha sala de aula. Alguém poderia dar um exemplo de um outro produto de maior valor agregado que a gente poderia fazer com painéis, sem ser esses que estão aí na tela? Hein, Davi? Cadê o Davi? Sabem que esse é o meu jeito, né? Vou escolhendo um lá que está mais quietinho. Geralmente é o que está mais quieto. Fala aí. E aí, Davi, pensa em alguma coisa? Pensa num produto de madeira que dê para fazer com resíduos, que você conhece, você conseguiria ganhar um dinheirão assim no mercado. Quem mais? Quem está quietinho aí? A Mariana fala bastante. Larissa, que é da Materiais, é isso? Se era materiais e o outro curso, tem um outro curso também. Bom, deixa eu só ver o que a Larissa está escrevendo. Da engenharia química. A menina da materiais não tá. Bom, vou falar igual o professor Raimundo. Não deveria, mas vou ajudar vocês. Lembra do cavaquinho que eu falei que o Rogério produziu? Então pode ser um instrumento musical, pode ser um cabo de ferramenta. Então a Tramontina usa várias madeiras para fazer cabo de facas, cabos de utensílios domésticos. Pode ser uma obra de arte em madeira. Hoje a gente tem... Eu vou jogar no grupo de WhatsApp, é que eu não sei mexer muito bem, mas vira e mexe eu recebo no Facebook pessoas fazendo coisas incríveis com madeira. Já viram isso? Agora tem uns objetos, mesas, que o pessoal joga resina em partes deterioradas da madeira e faz móveis maravilhosos. Então tem muita coisa nessa área de movelaria, de utensílios, a própria indústria de pisos, a indústria, por isso que eu coloquei lá em cima também, dos pequenos objetos de madeira, que é um conceito assim, são coisas que cabem na palma da mão.
em pequeno volume, mas que agregam muito valor também. Então, instrumentos musicais, pisos, pequenos objetos de madeira, utensílios, são vários exemplos onde a gente vai caminhando para essa máxima nossa, que é o produto de maior valor agregado. Tudo bem? Mariana, quer colocar alguma coisa? Bom, então, pessoal, dito isso, principalmente para quem veio de outro curso, para quem não lembra, perdeu a aula, eu costumo usar essa apresentação na disciplina de processamento mecânico da madeira, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, na verdade, são 5 grandes grupos do... Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente vai ter um pequeno problema aqui, porque essa apresentação ela é um PowerPoint, tá? E aí ela tem uns links, tá vendo? Todos esses quadradinhos que tem um triângulozinho preto são links que eu clico e vai para uma imagem. Então esses links eles não vão funcionar aqui dentro da plataforma. Então, deixa eu pensar aqui. Tá, a gente vai e volta. Eu acho que é melhor do que eu ligar o PowerPoint e passar via transmissão de tela, porque daí eu vou perder o chat. Já não estou com a minha imagem aqui. Ainda se eu perder o chat, vai perder muito a interação nossa aqui. Então vou seguir aqui, tá? Mas talvez tenha alguma confusãozinha aí na ordem, porque estão vendo esses linkzinhos aqui, ó. Cada botãozinho desse triângulozinho aqui era uma dicasinha para mim clicar e a gente vê uma imagem. Mas tudo bem, não vai prejudicar tanto, não. Então, para quem está mais ligado, né, ou já teve algumas disciplinas, etc., na área de florestas, na área de madeiras, da tecnologia da madeira, talvez o assunto seja mais afim, né? A gente vai pegar alguma coisa já com bastante conhecimento prévio. Talvez a Larissa da engenharia química não tenha algum linguajar, alguma palavra que a gente usa, maravalha, licor negro, lignina, isso aí é da área de química, lá da indústria de celulose, lá no final. Mas fiquem à vontade de interromper, dá um oizinho no bate-papo aqui que a gente para e explica, tá bom? Bom, então, pessoal, esses grupos aí, todo mundo está vendo, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. São grupos onde a gente tentou, é claro que não conseguiu colocar absolutamente todo o mercado do segmento madeireiro, consumidor de madeira, mas a gente utilizou uma ótica que é a seguinte: produtos com menor nível de processamento da madeira até produtos de alto nível de processamento da madeira, ou seja, muito transformados. Então eu falei muito disso na aula passada para a turma de processamento mecânico da madeira. Eu expliquei o seguinte, e vale esse conceito para a gente aqui também porque é importante. Na indústria madeireira, a indústria madeireira é uma indústria de transformação, né? Então, acho que eu já comentei com vocês também, que eu acredito muito nesse conceito de que quem forma madeira, quem produz madeira, é a floresta. Quem produz madeira são os engenheiros florestais no campo, plantando floresta ou manejando florestas para a produção madeireira, o que é muito comum. Então, ali que a madeira é formada. Quando a gente entra na indústria e começa a processar a madeira, na verdade, esse processamento são processos de transformar a madeira. Então, a gente muda formas, a gente muda
eventualmente composição química do material, até através de produtos químicos, como a indústria celulose, mas a gente vai transformando a matéria-prima até gerar um outro produto. É diferente de outras indústrias, por exemplo, a indústria siderúrgica ou a indústria dos polímeros, né? Talvez a Larissa entenda mais disso do que a gente, onde os produtos são gerados. Então, por exemplo, a indústria siderúrgica, né? Ela recebe o minério de ferro, agrega carbono, agrega isso, e ela produz o aço, né? Então o aço ali ele é produzido na indústria. A madeira não. Os produtos de madeira são frutos de transformação. E por que a gente tem que ter isso bem claro? Porque nesses processos transformadores do material é que a gente gera, na grande maioria das vezes, um produto principal e um produto residual, ou um subproduto. Então, o subproduto da transformação, ele pode ser um resíduo, que é uma coisa que a gente aproveita, ou um rejeito, que é uma coisa que a gente não aproveita. Bom, então esses grupos aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, eles foram organizados aqui da seguinte forma: produtos menos transformados até produtos mais transformados. Então vamos lá. Eu queria saber se todo mundo já viu isso daqui. Sim ou não, pessoal? Sim, só para ver se vocês estão vivos aí. Ninguém dormiu? Já. Então, já viram mesmo o mercado disso daí? Tá? Então já está aí na tela, né? Eu ia perguntar o que é, porque na apresentação do PowerPoint, primeiro aparece as fotos, depois aparece o texto. Então são essas coisinhas que vai me incomodar um pouquinho, mas tudo bem. Então, se eu perguntar assim, o que é que vocês estão vendo na foto? Aí vocês poderiam me responder, é madeira para estacamento, moirão ou mourão, esticadores, postes, caibros, vigas, né? Já viram viga em madeira roliça, né? Então tem peças aí ou construções civis, né? Construção civil, alvenaria, que usam realmente a madeira ainda na sua forma roliça como parte estrutural, tá? Todo mundo já foi em Ilha Grande aí? Ilha Grande... Eu uso sempre o exemplo de Ilha Grande, que é um lugar que eu gosto muito de ir. E ali, chegando em Ilha Grande, uma vez só eu fiquei nessa pousada. Ali, chegando no Abraão, logo na praia, à esquerda, tem uma pousada linda ali que chama, acho que Pousada do Canto. E ela é toda em madeira roliça, estruturada em madeira roliça, de eucalipto tratado. E aí os pilares, as vigas, a estrutura de telhado, é tudo em madeira roliça. Já viram isso? Ou algum exemplo de construção assim, né? Eu não sei, um ramo da arquitetura, e talvez que é bem legal, que eu gosto bastante. E meu irmão lá em São Paulo mora numa casa assim também. Ficou bem legal, de eucalipto citriodora tratado. Bom, então vamos para cá, novamente para as imagens. Então o que vocês estão vendo aí é a madeira, talvez o produto de madeira menos processado possível. Pergunta: olhando essas imagens, quais os resíduos que já foram gerados até a madeira se encontrar tal qual ela está nas fotos aí? Vamos lá, vamos agilizar aqui. Então me deem exemplos de resíduos que já saíram aí ou já foram gerados mesmo na madeira roliça. Boa, então o Lucas, legal, fez uma amarração com o que a gente falou na aula passada, né, eu acho. Desculpa que eu confundo um pouco as turmas, tá? O começo é um pouco parecido lá do processamento. Mas acho que a gente falou, né, dos primeiros processamentos serem no campo, os primeiros resíduos serem gerados no campo. Então a madeira está sem galho,
beleza. Tá bem claro aí para mim que a madeira tá sem casca, que ela foi descascada. E a ponteira, né, ou pontalete, aquela parte muito fina do fuste também me parece que ela foi descartada aí. Então essa é a brincadeira dessas 20 imagens que a gente vai ver, ou desses grupos. Então desde os primeiros produtos, menos transformados, menos processados, a gente tem uma geração grande de resíduos, tá? Então o que o Lucas colocou ali, galhos, cascas, pontalete da árvore, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Talvez a serragem do corte, aí, do destopo, do traçamento, é o que realmente a gente vê nos primeiros processamentos. Então essa imagem que está na tela aí, ela é simbólica também, significativa para alguns conceitos, inclusive ligados àquela escadinha da agregação de valor. Então, o que vocês estão vendo aí, a anterior também, tá, pessoal? Essas fotos aqui são de internet, deveria ter até a fonte aqui, mas enfim, isso daqui é propaganda da Timberjack, que é uma indústria, como se diz, multinacional de grandes equipamentos florestais. Acho que a linha deles é bem florestal mesmo. Timber vem da madeira serrada, tá? Vamos lá, conhecimento geral, parênteses aqui. Me falem 3 palavras em inglês que se referem à madeira. Vamos lá, quase engenheiros florestais e quase engenheira química. Como é que a gente fala madeira em inglês? Wood, boa, uma. Outra eu já dei a dica aí, hein? Tem vários termos em inglês que se referem à madeira, mas depende de onde ela está, que nível de transformação ela teve, fazendo uma analogia aí com o que a gente está falando. Tá, então aqui, ó, o tal da timber é uma madeira já com fins estruturais, mercadológico, assim, é o timber. Na Europa eles falam timber. E outra é a tal da lumber. Já ouviram isso? Tem o Timberjack, tem o Timberland, né? O Timberland é o mundo madeireiro. E o lumber é uma palavra bem utilizada para madeira serrada também, tá? E tem também o que eles chamam de sawwood. Vocês podem ouvir. Saw é serra, então madeira serrada pode ser referenciada em trabalhos em inglês da área de tecnologia como sawwood, madeira serrada. Lumber é característica bem... lumber é meio lenha, assim, uma madeira também comercializada. E o timber também é madeira estrutural, para estruturas de madeira. Então o Timberjack aí, que tem é uma marca, Timberjack, da máquina, que é uma máquina madeireira. Bom, voltando aqui para a imagem. Então nessa imagem, pessoal, eu gosto de passar para vocês uma situação que ela é mais atual, tá? A indústria de equipamentos para madeira, ela começou nos últimos anos a agregar conceitos ligados ao gerenciamento dos resíduos. Então olha o que essa máquina é, ou o que essa máquina faz. Ela é uma enfardadora florestal, tá? Nunca vi no Brasil, não sei se temos isso, essa imagem me parece que é de fora, até pela característica da floresta, né? Parece muito uma floresta natural de coníferas. A gente tem coníferas naturais aqui no Brasil, engenheiros florestais. Coníferas nativas, naturais, temos? Vamos lá, Davi. Davi digitando. Boa! Ufa, achei que ninguém ia lembrar da nossa querida araucária. Uma madeira fantástica, nativa, e temos sim florestas de araucária no sul do Brasil. Tá?
uma super espécie aí. A araucária, ela perdeu muito espaço madeireiro para o pinus, que ela é mais ou menos parecida com o pinus, mas ela é mais densa, melhor que o pinus. Só que por que ela perdeu o mercado? Primeiro que ela tem um contexto de ser nativa, né? E é sempre um pouquinho mais complicado a gente trabalhar no mercado com floresta nativa. E segundo que ela cresce bem mais devagar que o pinus, tá? A araucária, ela leva pelo menos 2 vezes mais tempo para chegar em idade de corte para a indústria, tá? Então a gente teve um ciclo de exploração de araucária no sul do país, que foi um ciclo finito, né? Hoje ela é proibida de ser cortada em áreas naturais, e o manejo dela, o plantio de araucária para transformar em produto madeira, ele é um pouco difícil porque ele pede muito para o pinus, que cresce muito mais rápido. Aí a madeira é semelhante. Mas vamos voltar aqui para o nosso contexto. Boa, Davi. Davi mandou bem. A araucária é importantíssimo na nossa área. Entender. Que eu estava falando? Lembrei da araucária porque a foto parece que é uma floresta de coníferas naturais, muito parecida com o que acontece no norte dos Estados Unidos, no Canadá, na Finlândia, alguns países do hemisfério norte da Europa, clima temperado, tá? Porque vocês veem que o espaçamento não é muito uniforme, né? Mas ele tem uma predominância de determinadas espécies, as spruce da vida, e elas podem ser exploradas para fins madeireiros. Só um minutinho, pessoal. O apartamento estava reservado por pai da Júlia mesmo. Ah, é? Então fala que eu estou dando aula, depois eu... Não, eles estão indo lá agora, ela vai me ligar quando tiver uma coisa. Falei, é bom. Desculpa, pessoal, minha digníssima esposa aqui me interrompeu um pouquinho. Vamos lá, então eu estava falando do conceito de gestão do resíduo. Pergunta para vocês aqui, ó. Estão vendo a bolinha vermelha? O que tem aqui nessa pilha de resíduos? Vocês já falaram um pouquinho aí. Galhos, folhas, galhada, talvez o pontalete, né, Lucas, que você falou. E essa máquina, ela está pegando esse material resíduo florestal e transformando num fardo. Tá vendo? Fardo aqui. Então, uma máquina assim, que eu nunca vi isso no Brasil. Tem umas coisas parecidas que pica esse material, a gente vai ver daqui a pouquinho, e transforma em biomassa. Esse material enfardado, o que a gente consegue fazer com isso, pessoal? Esse fardo aí. Quem dá um chute? Pô, é uma baita de uma máquina cara. Operação, manutenção, é um baita de um investimento comprar uma máquina dessa para gerar esse fardo. Muito bem, estamos melhorando aqui nossa interação. Embora hoje a gente está sem câmera, sem áudio, mas vamos lá. Mas boas colocações. Primeiro, eu também não consigo imaginar direito o que dá para fazer isso além de queimar. Tá? Para mim é biomassa também, de uma outra forma. E muito interessante que a Mariana falou. A Mariana que falou? Transporte? Não, foi o Lucas. Consegue transportar melhor, muito melhor. Você compacta o resíduo. Você aumenta, ou a gente aumenta o poder calorífico, consegue jogar numa caldeira, controlar melhor questões de umidade, etc, etc, etc. Mas a ideia dessa máquina aqui é a seguinte, porque na nossa sequência, mesmo para esse produto madeira roliça, tudo isso daqui já foi gerado e hoje, nos conceitos mais atuais, a gente tem máquinas que vão agregar valor a esse resíduo ainda florestal, tá? Bom, na próxima imagem tem um conceito aqui que já é bastante comum no Brasil. Telefone. Então não sei se alguns de vocês já viram isso. Isso está até dentro do conceito da Larissa, que é engenheira química, que pode trabalhar numa indústria de celulose e papel, por exemplo, numa indústria de chapas e painéis. O que a gente está vendo aqui
Eu não vou perguntar de novo para não ser chato também. Eu falei, professor chato, fica perguntando toda hora. Mas o Lucas já falou, acho que foi o Lucas, que é o tal do pontalete, a ponteira da árvore. Então, nas indústrias madeireiras, é bastante comum a ponta da árvore, o pedaço de menor diâmetro da altura mais alta da árvore, que contém também a maior parte de galhos e folhas, ela não ser utilizada no produto principal. Então vamos supor, eu também não sei de onde é essa foto, mas essa imagem é muito comum no nosso país, como estou falando para vocês. E ali atrás me parece plantio do quê, pessoal? Mariana escrevendo, Lucas, vamos ver quem é mais rápido. Lucas. Eucalipto, tá? Então tem todo o jeitão de uma floresta homogênea plantada de eucalipto. Temos desertos verdes disso no Brasil, no Espírito Santo, no São Paulo, no Sul, no país inteiro praticamente, Mato Grosso, polo florestal de Três Lagoas, então a gente tem muita situação dessa. Aliás, só para dar um exemplo, a última vez, eu acho que eu já vi mais de uma vez, mas a última vez que eu via uma máquina semelhante a essa trabalhar foi numa visita que a gente fez numa feira florestal em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, talvez hoje o maior polo de crescimento florestal em termos de indústria do Brasil, várias fábricas de celulose recém-instaladas, Fibra, qual que é? Eldorado, e alguns ex-alunos nossos trabalhando lá, meus queridíssimos alunos de graduação. O Rodrigo Botafogo, o Monstrinho estava trabalhando lá, o Vitor, que foi do PET, uma galerinha, a Marina está se formando, está lá de estagiária, trainee, alguma coisa assim esse ano. Estão todos trabalhando lá em Três Lagoas. E o Rodrigo recebeu a gente para uma visita e levou-nos a visitar uma unidade produtora de biomassa como essa que vocês estão vendo. Então, conhecimento geral aí, principalmente para a Larissa da Engenharia Química, a gente tem uma certa regra, um limite do fúcio em torno de 10 centímetros para a indústria de celulose e papel, que 10 centímetros de diâmetro para cima, esse material não vai para a indústria. Pergunta, por que esse material não vai para a indústria de celulose? Por que isso é resíduo? Olha o tanto de resíduo que tem aí. Né? Alguém saberia me dizer? Por que eu não pego isso daqui tudo e levo para a indústria ainda transformar em cavaco e gerar celulose? Pô, 10 centímetros ainda é um toretinho razoável, né? Sabem por quê? Vamos ver o que o Lucas vai falar ali. O Lucas escreveu eucalipto de novo? Não, isso aqui já estava. Bom, vamos lá. Isso tem uma vivência prática, uma experiência prática, né? Quando eu trabalhei lá na Votorantim, que eu falei para vocês, acho que falei, nos primeiros anos de formado, então essa madeira, primeiro, quando ela entra no picador, o picador que gera aqueles cavacos para produzir celulose, o picador ele é projetado para trabalhar com toras maiores. Então essa madeira ela não pica direito. Isso é um problema. Outro problema, é muito mais difícil tirar a casca dessa madeira. Madeira fina. Você coloca num descascador, ela quebra toda. Então eu não consigo descascar. Terceiro problema é a copa. Ela está cheia de galho, folhas e nós. Tá? Então é um material meio que indesejado. Meio não, ele é indesejável para a indústria de celulose e papel. Para outros tipos de indústria, serrarias, chapas e painéis, móveis, pisos, etc., esquadrias, também é complicado, né? A madeirinha é muito cheia de nó, muito fininha, não consigo pôr na serra, gerar tábua, prancha. Então isso aí já é um resíduo grande do processamento. Bom, então essa máquina também, ou essas máquinas, na verdade não é uma máquina só, ela é uma geradora de cavacos, mas cavacos para energia. Ela vai picar todo esse material e fazer
um aproveitamento que está simbolizado naquela escadinha. Então, ao invés de pegar isso e jogar fora ou simplesmente deixar no campo, a gente vai falar disso. Existem algumas vantagens de deixar esse material no campo. Mas assim, não a porção do fuste, tá, pessoal? O pedacinho de madeira ali de 10 centímetros de diâmetro ainda, deixar no campo é ruim. Deixar matéria orgânica no campo, galho, folhas, tem vários ganhos silviculturais, etc. Agora, o fuste, o pontaletezinho, vai atrapalhar a movimentação de máquinas, não é legal. Então tem que ter alguma alternativa. Então, geralmente, ou a tendência é que esse material seja picado e transformado em combustível para a fábrica. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta, colocação, dúvida? Então aquele material é picado e gera esse tipo de material aqui, tá? Cavaco para biomassa. Bom, aqui também a gente ainda está no grupo lá da madeira roliça. Não sei se alguém já teve essa vivência prática aí no campo, e acho que vai ser difícil alguém acertar aí a minha pergunta. Mas vamos lá. Vocês estão vendo aqui, não sei que tamanho que está isso aí, pessoal que está no celular talvez esteja bem pequenininho. Mas vocês estão vendo uma grua, né? Uma grua é essa garra florestal. Essas árvores foram abatidas, também muito parecido com o eucalipto. Essa garra, ela tem aqui, onde eu estou pondo a bolinha vermelha, ela tem um sabre parecido com o sabre da motosserra, tá? Aquela lança com uma corrente denteada que corta. E aqui, essa estrutura metálica, aqui que eu ia perguntar, alguém já viu isso? O que ele está fazendo aqui com essa garra, além de estar cortando a madeira? Alguém dá um chute, o que é essa estrutura metálica aqui, disposta aqui no chão? Moldando? Como assim, Lucas? Não entendi. É um molde. Eu acho que é o que eu quero falar mesmo. Você falou com outras palavras aí. Na verdade, isso, pessoal, é um gabarito. Tá? É um gabarito para medir tamanho de peça. Então é uma coisa meio burra assim, né? Mas enfim, o cara com a própria máquina, muitas vezes ele mexe esse gabarito e ele vai serrando, medindo. Beleza, eu imaginei, moldando, acho que você falou. Moldando a madeira, não é bem isso, mas é medindo, né? Então tem um gabarito ali que ele está medindo e cortando. Me parece aí a madeira curta, né? Em torno de 1 metro, 1 metro e pouco. Esse tamanho curto aí muitas vezes é para lenha também, aquecimento, caldeira, alguma coisa assim. Mas essa imagem está aí por outro motivo. Por esse motivo aqui, olha. Esses sabres de motosserra, das gruas que fazem essa movimentação e corte ao mesmo tempo, eles geram uma serragem absurda, pessoal. Sabe por quê? Esses sabres aí, eles têm uma espessura de corte que é 1,2, 1,3 centímetros. Tá? Então, vocês imaginam o dia inteiro essa máquina trabalhando e cortando 1,2, 1,3 centímetros quando ela passa. No final do dia, eu garanto para vocês que tem um caminhão de serragem aí. Tá? Então é para ver essa chuva de serragem, que o corte da madeira, quem já viu madeira sendo cortada com motosserra, né, sabe o que eu estou falando, sai muita serragem. Então eu acho que é a última imagem, deixa eu ver, tá, eu acho que é a última imagem mesmo, referente àquela primeira grupo, tá? Ah não, ainda tem mais, desculpa, eu estou no slide 6 aqui. Tá, os próximos 2 slides também. Isso mesmo. Então, até o slide 8. É que aqui eu tenho uma numeração, não sei se vocês estão vendo o número aí. Bom, então além do pontalete, das folhas, dos galhos, da serragem,
Da madeira aqui, eu vou falar um pouquinho agora dessa imagem. Estamos chegando na metade aqui, vou dar uma apressada para a gente terminar um pouquinho depois das 2h30, tá? Ainda antes das 3. Então aí a gente tem tora rachada, tora quebrada, tora manchada, que também não dá para aproveitar para isso daqui. A gente está falando sempre disso, tá? De madeira roliça, bonitinha. A gente até vê algumas rachaduras aí, mas ela não pode estar completamente rachada e quebrada, né? A gente está vendo aí, são algumas rachadurazinhas de topo, super, hiper comum em eucalipto. A gente dificilmente vai achar uma tora de eucalipto seca que não tenha essas estrelinhas aí na ponta, tá? Essas rachaduras de topo. Mas é um nível ainda aceitável para o produto aí. Um minutinho, pessoal. Desce, atende a Clara. Clara, tô dando aula aqui, a mamãe vai falar. Oi, filha. Voltei. Então, pessoal, mesmo nesse tipo de produto, a gente tem também, eu estava no slide 7, essa situação. Deixa eu falar um pouquinho dessa situação que talvez alguns de vocês já tenham visto, mas que eu vou fazer algumas perguntinhas agora para vocês em cima dessa imagem. Vocês, engenheiros florestais, formados, recém-formados, são contratados pelo dono dessa serraria. O que vocês estão vendo aí é um pátio de serraria. Ou a Larissa, engenheira química, também pode ser contratada, porque lá na serraria eles vão tratar a madeira com CCA, creosoto, e eles querem uma engenheira química lá. Então o dono está fazendo uma entrevista com vocês e leva vocês no pátio de madeira. Aí eu pergunto para vocês, esse pátio, ele está organizado? Ele não está organizado? Ou daria para ter ainda algumas melhorias nesse pátio da serraria? Eu acho que alguém pode falar, pessoal. Vamos ligar o microfone, eu estou cansado aqui de falar. Vai, Mariana, o que você acha? Vamos lá, não sejam tímidos. Liga o microfone aí. Oi, Mariana. Eu acho que ele não tá o pior pátio do mundo, né? Até que tá organizado, mas dá para organizar melhor, eu acho. O que você organizaria melhor aí? Não, então, essa questão dessas toras aí, dá um jeito nelas. As toras da flechinha vermelha aí? Ou as outras? Da setinha vermelha. Bom, deixa eu aproveitar aqui que eu estou gostando de ouvir alguém aqui para diminuir a minha solidão aqui. Tá, então aqui do lado direito, meu lado direito, eu tenho alguma madeira selecionada provavelmente para processo, né? Concordam comigo? E ali onde eu coloquei a flechinha vermelha é para simbolizar, ilustrar aí o que eu estou querendo convencer vocês, que as toras rachadas, quebradas, manchadas, elas geram um volume significativo de resíduos. Essa foto foi escolhida a dedo, eu gosto dela para usar na aula. Vocês veem que tem quase que o mesmo volume, né? Eu tenho quase o mesmo volume ali de madeira para o processo e madeira que vai ser jogada fora o resíduo. Eu não sei direito de onde é essa imagem, não lembro nem de onde ela saiu, mas isso é uma situação muito comum. Voltando à brincadeira que eu fiz com vocês, me parece o seguinte, o pátio está razoavelmente organizado, ele está limpo, né? Provavelmente o cara passou uma máquina aqui, uma pá carregadeira, um trator de esteira, né? E empurrou esse resíduo ali para aquele fundo. Então aqui eu estou circulando com máquina, não é um pátio asfaltado, dificilmente a gente tem pátios asfaltados ou cimentados em indústrias pequenas ou de médio porte. Algumas grandes sim, porque tem aqueles treminhões que
trafegam, então tem que ter um pátio cimentado, concretado, o que é legal. As toras do processo, vocês poderiam falar assim, pô, elas estão diretamente em contato com a areia, com a terra, o que não é bom. Não sei se elas estão descascadas ou não dá para ver direito, me parece que não. É muito comum no Brasil receber madeira para serraria e não descascar, e daí ela leva um monte de sujeira para as máquinas. Mas é mais comum ainda no nosso país a gente ter o subproduto, o resíduo, todo amontoado num cantão do pátio. E é muito comum também a gente ter a seguinte solução para isso, que é 3 pontinhos. Vou até por aqui, ó. Qual? Qual a solução que esse cara vai dar para esse resíduo aí? Muito bem. Provavelmente ele vai riscar um fósforo e vai tacar fogo nisso. Vou falar isso com muito cuidado, porque outro dia eu estava falando isso num outro exemplo e eu tomei uma bronca aqui em casa. Minha esposa falou assim, como é que você fala isso? Mas enfim, é a brincadeira que eu... Mas entendam bem essa brincadeira. Existe alguma vantagem em tacar fogo nisso? Vou repetir a pergunta. Existe alguma vantagem em tacar fogo nisso daí? Ó, tem Larissa, Mariana, várias pessoas digitando. Vou melhorar a pergunta. Qual é a única pequeníssima vantagem que eu tenho em tacar fogo aí? Quem dá mais? Muito bem, Larissa, muito bem. É isso mesmo. É que você me perguntou, né? Você está afirmando ou está me perguntando? Pode afirmar, vai acabar com esse volume de resíduo. Ponto. Ponto final. Não precisa ser interrogação, não. Tá? Então, ele vai acabar com esse volume do resíduo. Vou repetir aqui a resposta da Larissa com um ponto final. Então, ele vai acabar com esse volume de resíduo. Isso é uma vantagem para ele? É, pessoal. Infelizmente, é uma vantagem. Porque o que eu quero convencer vocês nessa disciplina é que ter aquela gestão dos resíduos, primeiro é caro, a gente precisa investir para fazer uma boa gestão de resíduo. A gente tem que comprar máquina, a gente tem que contratar gente, a gente tem que investir um tempo, um recurso, um dinheiro, para que o mais rápido possível a gente tenha um retorno, mas ele precisa de um investimento para ele ter uma melhor destinação com isso. E você imagina essa serraria trabalhando aí 8 horas por dia, né? Acho que uma serraria como essa, médio porte, não trabalha a noite inteira, trabalha 8, 10 horas por dia. Ele vai ter que ele corte um caminhão por dia de madeira, 50 metros cúbicos. Ele vai ter metade desse caminhão em resíduo. Então a cada 2 dias ele tem um caminhão de resíduo para fazer alguma coisa. Então ele vai lá, taca fogo. E beleza, ele se livra daquele problema, ele ganha o espaço de volta, ele deixa o pátio lá mais ou menos organizado, só que, aí vem uma grande vírgula, e por favor me entendam assim, não vão sair dessa aula e falar, o professor falou que é vantajoso tacar fogo na madeira no pátio, pelo amor de Deus. Então tá gravando aqui isso que eu estou falando. Eu tô ouvindo. Daí é o seguinte, os prejuízos, as desvantagens são imensamente maiores, tá? A gente tem desvantagens ambientais, a gente tem desvantagens sociais, a gente tem desvantagens econômicas, a gente tem efeito estufa, a gente tem fumaça, a gente tem saúde dos trabalhadores, a gente tem um monte de desvantagem. Então essa balança, eu desenho isso no quadro, quando eu tenho quadro, eu tenho uma vantagem irrisória, que ela é totalmente anulada por todas essas desvantagens. Tudo bem? Então, pessoal, infelizmente,
é uma coisa muito comum, esse cenário aí, eu diria que é daí para pior, na grande maioria, principalmente serrarias de pequeno e médio porte. Muito resíduo sendo formado, sendo queimado a céu aberto. E tudo isso, aí a gente encerra essa primeira opção, esse primeiro grupo, que é o grupo de madeira roliça. Tudo bem? Então tudo isso aqui a gente gerou de problema. Bom, deixa eu ver se eu me acho aqui. Tá, aí vem um segundo grande grupo, que aí eu não vou mostrar, não tem tantas imagens, mas que é um circuito aí da lenha e do carvão vegetal. Então o que está mais evidente aí pela imagem é o circuito do carvão vegetal para churrasco. Isso é um produto que a gente usa no mundo inteiro? O que vocês acham? Carvão para fazer churrasco? Tem mercado internacional? Todos os países do mundo usam carvão para fazer churrasco? Eu tenho absoluta certeza aí que vários de vocês passam férias na Europa, já foram várias vezes para os Estados Unidos, Disney, né, Canadá, todo mundo já foi para Disney aí, já fizeram churrasco nas férias nos Estados Unidos. Aí hoje meu celular tá terrível, pessoal, vou tirar o som disso daqui. Bom, brincadeiras à parte, pessoal, é o seguinte: carvão vegetal, principalmente para cocção de alimentos, tá? É assim mesmo que fala, para cozinhar. E também para fins energéticos de temperatura, aquecimento, ele é um pouco ligado a terceiro mundo, país subdesenvolvido. Então no Haiti, na África, a gente usa muito carvão vegetal para cozinhar, para aquecer ambientes e etc. Existe um substituto do carvão vegetal, que é o carvão mineral, que é chamado de coque, e existe também os briquetes de carvão. Já viram briquete de carvão? Na próxima apresentação eu vou mostrar para vocês. Mas é o que o pessoal usa para fazer churrasco de salsicha e hambúrguer nos Estados Unidos. Não sei se alguém, agora brincadeiras à parte, mas se alguém já foi para os Estados Unidos, eles fazem, ou já viu em filme isso, tenho certeza, né? O pessoal fazendo ali com os vizinhos churrasco de hambúrguer e salsicha com briquete de carvão. E aquele carvãozinho, normalmente eles usam um capim-elefante, não é nem madeira. Tá? É carvão vegetal também, é carvão compactado, mas é toda uma outra tecnologia. Esse carvão nosso aqui de lenha, bom, aí vem um pouco do enfoque das fotografias. Ele tem um contexto extremamente ruim em caráteres, né, em aspectos sociais, ambientais, subtrabalho, altamente insalubre, muitas vezes carvão de florestas nativas de cerrado, mal manejadas, etc. Bom, vale o parênteses, eu não vou entrar nesses aspectos todos, a gente poderia falar muito disso, mas não vou entrar nesses aspectos. Fica essa imagem aí para entender que a indústria do carvão vegetal, seja ela para churrasco, seja ela para siderurgia, a CSN ali em Volta Redonda, acho que alguém já passou por ali, né? Outro dia eu passei ali, uma grande indústria siderúrgica no meio ali de Volta Redonda, e ela usa carvão vegetal no alto forno. A indústria do carvão vegetal tem esses resíduos aí, que eles estão aqui porque eles são considerados resíduos de madeira também, tá? Que são os finos de carvão vegetal, as cinzas do processo de carbonização e o tiço. Já ouviram falar do tiço? O tiço é a porção da madeira
que no processo de carbonização, de fabricação, de transformação, desculpa, quando eu transformo a madeira em carvão vegetal, existe uma porção que ela não queima direito, ela não carboniza direito, e daí sobra um monte de pedaço mal transformado em carvão, que é o tiço. As cinzas são o outro extremo, é quando eu queimo demais, quando eu carbonizo demais, eu tenho só os compostos minerais da madeira e forma o que a gente chama de cinza, que numa analogia aí é aquele dia seguinte do churrasco, tá? Então acho que todo mundo já viu o dia seguinte do churrasco, né? Aquele monte de bêbado caído para tudo quanto é lado, e a churrasqueira ali que é só cinza. Bom, então aquela dia seguinte, eu tenho que lembrar sempre que está gravando o negócio, aquele dia seguinte no churrasco é quando eu queimo a madeira completamente, todo o carbono, toda a composição química combustível da madeira, e sobra só compostos minerais presentes na madeira que geram as cinzas, que aquilo lá não queima mais de jeito nenhum. Isso é um resíduo florestal também. E existem estudos aí de jogar isso no manejo florestal, para adubar a terra, melhorar a composição orgânica, existem estudos para isso. E os finos, pessoal, é um grande resíduo da indústria do carvão também, super problemático. O que é esses finos aí? É o produto da quebra do carvão. Então existe aquela característica, já ouviram falar, que chama, vou pôr aqui no chat, friabilidade. Friabilidade. A friabilidade é a característica do carvão ser friável ou ser quebradiço. Então, na movimentação, essa característica da madeira, quanto mais ela caminha para ser carvão vegetal, ela quebra demais, gera muitos finos. Isso é um grande resíduo também, tá? Que muitas vezes não tem o que fazer. Próxima aula, segurem aí, a gente vai ver várias opções para tudo isso daqui, para tiço, para finos de carvão e inclusive para cinzas do carvão vegetal. Bom, entramos no terceiro grupo, que é o grupo que me é mais próximo, né, que são os resíduos de serraria, da transformação mecânica da madeira para produzir madeira serrada. Vou dar uma aceleradinha aqui, tá, pessoal, para hoje a gente chegar pelo menos no final dessa apresentação. Todo mundo já viu, imagina, se não, vou tentar ilustrar rapidamente o que são peças de destopo. Essa máquina aqui acima à esquerda é uma destopadeira, ela tira topos das peças. Então, essa máquina é super perigosa. Essas fotos fui eu que tirei ali de uma serraria em Santanese, em Piraí, um parceiro nosso. Preciso até ver se ele voltou a funcionar. Nessa crise que teve em 2018, 2019, ele fechou a serraria e parou de funcionar. A gente fez algumas visitas lá, há tempos atrás. Então essa máquina aqui, extremamente perigosa, não sei se já viu isso, é uma destopadeira. O cara fica com uma mão aqui colocando a peça nessa bancada, e a outra mão ele pega o disco e vai para frente e para trás. Ó, tem uns rolamentozinhos aqui, e ele fica cortando a peça. Essa daí ainda tem uma guarda na metade de cima do disco, mas é uma máquina perigosíssima de manusear. E super comum em serrarias. É para acertar o comprimento da peça. E aí tudo que vai sobrando ali de topozinho são as peças que a gente chama de destopo. A costaneira, para quem nunca foi apresentado a ela ou a elas, são essas peças em meia-lua, compridas, muitas vezes contendo a casca da madeira, que são geradas no desdobro primário, que é o que esse camarada aqui de camiseta amarela está fazendo aqui. Ele está tirando uma peça de pinos de uma serra dupla, que lá o Luiz da LPZ Madeiras, o dono da fábrica, ele usa para fazer desdobro primário. Ele vai tirando costaneira dos dois lados, e depois joga o que a gente chama de semibloco numa serra múltipla para produzir pequenas tábuas para embalagem.
Tudo bem, pessoal? Estou dando uma aceleradinha aqui. Bom, e a imagem aqui de baixo, queria que vocês reparassem bem, isso é real, fui eu que tirei essa foto e tem várias coisas para falar dessa imagem à direita embaixo, onde está a bolinha vermelha. Vários exemplos negativos. Então, nessa serraria, ele não tinha classificação nenhuma do resíduo. Primeiro que ele cortava, o que eu falei agora há pouco para vocês, ele corta a madeira com casca e tudo. Então a casca já é um resíduo que vai junto com a costaneira. Aí ele joga tudo isso numa pilha e ele joga toda a serragem junto ali. Tá vendo a bolinha vermelha aqui? Então ele vai jogando todas os resíduos primários da primeira transformação, que são as costaneiras, peças de estopo, madeira quebrada, madeira degradada, serragens, vai jogando tudo na mesma pilha. O Luiz, que é o dono da serraria, ele não põe fogo nesse resíduo, tá? Nem tem como, ó, tá do lado das máquinas ali. E ali na frente do Corsinha aqui, ó, do carrinho aqui, estão vendo lá na frente? Vocês estão em vista melhor do que eu. Aumentem aí, isso eu acho que cada um tem que fazer por si só, aumentar e diminuir a imagem. Ele estava nessa época em processo de construção de uma câmara de secagem, que é a famosa estufa para secar madeira. Hoje não, porque ele fechou a serraria, que nem eu falei para vocês, mas nos últimos anos dessa serraria, a gente chegou a visitar algumas vezes lá, com a pós-graduação, inclusive, ele tinha inaugurado uma caldeira de biomassa e uma câmara de secagem, uma estufa para secar madeira serrada de pinos. A maioria das coisas que ele corta lá é pinos, com um pouco de eucalipto, mas basicamente pinos. E ele seca a madeira em estufa, ou secava. Tá? E ele consumia todo esse material na estufa dele. Agora, quando ficou pronto, na verdade é que essa imagem estava em obra ainda, quando ficou pronta essa unidade de consumo dos resíduos de geração de energia, ele precisou dar uma organizada nesse material, que é um conceito que a gente vai trabalhar bastante. Porque para a gente subir aquela escadinha do começo da aula, a gente precisa, e isso era legal, que no quadro eu vou preenchendo aquele quadro da escadinha. A gente precisa começar a cumprir o que a gente chama na área de resíduos de premissas. Já ouviram falar em premissas? Eu aprendi isso outro dia e agora eu falo também bastante. O que é uma premissa? É um pré-requisito, não é bem um pré-requisito, é uma coisa assim que a gente tem que cumprir para começar a dar certo o que a gente quer fazer. Então a gente tem que ter uma premissa. Qual que é a premissa do gerenciamento de resíduos? Quais são as premissas? Vou colocar algumas aqui, mas a gente vai ver isso de forma mais organizada, tá? Ainda. Primeiro é minimização. Depois eu vou falar uma por uma. Depois é homogenização. Depois é o controle de umidade. Depois a classificação. Depois vou por aqui, correta estocagem. Bom, então essas aí, pessoal, que eu coloquei no chat, são algumas dessas premissas. Tem outra bem importante aqui. Limpeza do material, tá? Então essas premissas, elas têm que ser cumpridas cada vez mais, ou conforme elas vão sendo melhor cumpridas, a gente vai subindo aquela escadinha. Então, vou até colocar ela aqui. Olhem essa imagem por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Gravaram? Vamos lá para a escadinha. Então essa imagem aí, o Luiz, ele estava aqui, olha, muito perto de estar para baixo nessa linha vermelha. Por quê? O Luiz não tinha onde desovar aquele material. Ele tinha uma parceria com um japonês que tinha uma granja lá em Piraí, que pegava a serragem dele.
As costaneiras, tal, ele tinha maior dificuldade de... ele falava para mim que não tacava fogo, eu nunca vi pegar fogo. Mas ele tinha uma enorme dificuldade de doar aquele material, até como lenha para restaurante, para olaria, para pizzaria. Ele tinha dificuldade de doar, ele tinha um excedente do material. Quando ele construiu a estufa de secagem, ele começou a subir os primeiros degraus no conceito da energia. E para subir esses degraus, pessoal, degraus, né, tá certo? Para subir esses degraus, eu preciso cumprir essas premissas que eu pus no chat aí para vocês. Falar rapidamente delas. Minimizar quer dizer gerar o quanto menos. Porque quanto mais produto principal, melhor. Quanto mais produto principal, que é a madeira serrada, naquele caso, menos resíduo. Então a premissa da minimização ela é importante. Porque, a princípio, quanto menos resíduo eu tiver, melhor. A não ser que eu comece, por exemplo, a ganhar mais dinheiro com o briquete do que com a madeira serrada. Aí a coisa se inverte, mas isso é uma situação rara, tá? Normalmente a madeira serrada tem mercado, agrega valor, etc. Então quanto mais madeira serrada eu produzir, menos resíduo, que nem aqueles das imagens que vocês gravaram, melhor. Outra coisa é a homogeneização. Estava homogêneo aquela pilha deles lá? De maneira alguma, né? Então tinha serragem, tinha costaneira grossa, fina, casca, estava uma bagunça. Então quanto mais homogêneo o resíduo, maiores as chances de eu subir alguns degraus aqui. Controle de umidade. O que é melhor? A serragem está seca? Está úmida? Vamos ver, só para ficar feliz aqui que eu não estou sozinho. Para subir essa escada é melhor a serragem estar seca ou estar úmida? Ou os resíduos todos? O Lucas colocou seca aqui. Tem gente que está pensando, né? Essa pergunta foi meio pegadinha, sabe por quê? Ó, logo depois ali, tá vendo a história da compostagem? Para fazer compostagem, é muito melhor a madeira estar úmida ainda. Jogar lá na pilha para fazer composto para horta, para vender como substrato de muda, viveiro e tal. Me parece, não sou especialista na área, mas que a madeira úmida vai funcionar até melhor. Concordam comigo ou não? Estou falando besteira. Mas na maioria das vezes o Lucas tem razão. Tá? Na maioria das vezes é bom, principalmente para essa questão da energia, ou pulando aqui a compostagem para os produtos, artefatos, chapas e painéis. Depois eu vou falar por que eu pus uma interrogação aqui. Tá? A aula que vem a gente volta nisso. Produtos de maior valor agregado, na maioria das vezes é bom a serragem estar seca. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou passar meio batido ali no que falta para a gente cumprir aí pelo menos essa apresentação, tá? Faltam 10 imagens aqui pelas minhas contas. Então vem, né, ali o que tá. Então é legal ter esse conceito, ó, aqui já está um pouquinho mais organizado. Se eu tenho cavaco, é cavaco. Se eu tenho serragem mais grossa, eu separo. Se eu tenho serragem fina ou média, né, que nem vai aparecer aqui, ó. Serragem média, pó de serra muito fininho, é muito bom nesse conceito aí da homogeneização e também da outra premissa que eu coloquei ali como classificação. É muito importante para subir aquela escada a gente classificar o nosso resíduo, porque a gente começa a achar alternativas adequadas para cada tipo de resíduo. Então uma coisa para costaneira, uma coisa para serragem grossa, uma coisa para os cavacos, uma coisa para casca, uma coisa para o pó de lixa. Então a gente consegue melhorar o aproveitamento. Para quem nunca viu ou nunca foi apresentado, essa é o que a gente chama de maravalha, né, que é também, eu estou falando do grupo de madeira serrada. É o subproduto dos processos de corte rotativos. Então, em processamento mecânico a gente fala um pouco. Se a Larissa nunca viu, essas duas máquinas a gente tem lá no laboratório e ela com certeza vai visitar a gente muito em breve, quando a gente voltar para a nossa saudosa rural.
E a gente tem lá essas máquinas, acho que o resto do pessoal já deve ter visto, o Davi, o Lucas, a Mariana, as plainas, né? A plaina de desempenho, gira lá um rolo, porta-facas e come a madeira embaixo dela, e o desengrosso faz a mesma coisa na parte de cima, ou mais ou menos a mesma coisa, né? E aí a gente gera essa serragem enroladinha. Então a gente tem que classificá-la, a gente tem que homogeneizá-la, a gente tem que controlar a umidade, classificá-la, estocar corretamente, estou falando as premissas lá, e mantê-la limpa. Como é que a gente mantém a serragem limpa? Poxa, não joga no chão, não deixa céu aberto, não mistura com outros rejeitos ou outros resíduos, né? Então a gente tem um material limpo. Aula que vem a gente vai falar o que a gente faz com cada um desses, ou vai dar vários exemplos. Bom, casca, mesma coisa, separa a casca. Ali a foto aqui, essa segunda foto é casca de eucalipto, essa já é uma casca de pinos cortadas, e aqui um exemplo aqui de um grande sistema de compostagem da madeira. Isso aí, se não me engano, é de um viveiro de uma indústria celulose, que eles fazem compostagem com casca para produzir substrato de muda. Tá? Estou acelerando aqui, vocês estão percebendo, né? Isso aqui é um esquema de uma laminadora. É aquela fábrica de compensados de madeira, que vai desenrolar a madeira num torno. Muitas vezes, quando a madeira dura, precisa aquecer, fazer um cozimento para aumentar a temperatura. Por exemplo, o eucalipto ele só lamina se aquecer. O pinus não tem essa necessidade de aquecimento. E aí eu desenrolo a madeira até um limite onde sobra um rolo resto. Tá? O que são resíduos desse processo aqui? As lâminas que vão ser descartadas porque elas são quebradas, é o começo do torneamento, que são as lâminas iniciais que eu estou falando. E o rolo resto, que é aquele porção mais interna da tora que eu não lamino. Aí geram resíduos também. Bom, aí eu já entrei aqui no grupo final, que é indústria de celulose e chapas e painéis também. Tá? Então, essas imagens é para tentar convencê-los, e isso eu tenho muita confiança no que eu vou falar, que hoje existe uma tendência muito grande no segmento madeireiro de deixar casca no campo. Além de economizar todos aqueles aspectos que a gente conversou a semana passada de transporte, né, que é uma tremenda burrice transportar resíduo se a gente não tiver um aproveitamento para ele. Economicamente viável, racional. Então levar casca para a fábrica, se eu não tiver uma caldeira de biomassa que consuma toda essa casca, é muito melhor deixá-la no campo. E aí eu tenho inclusive alguns ganhos silviculturais. Tá, Larissa? Silviculturais são ganhos para floresta, para silvicultura, para produção florestal. Quais são esses ganhos? Matéria orgânica, menor compactação do solo, manutenção da umidade do solo, nutrientes, economia de adubação. Então deixar essa casca no campo, além de não ter que gastar para transportá-la, eu ganho silviculturalmente. Tá? Bom, na indústria de celulose e papel, não sei se alguém já visitou, a gente tem essas montanhas de matéria-prima na forma de cavaco. Olha o tamanho desse estoque de uma fábrica de celulose e papel que tem que trabalhar 24 horas, então eles mantêm um volume imenso desses cavaquinhos. Antes de ir para essa pilha, que vai para o cozimento para fazer polpa de celulose, esses cavacos são peneirados. E essa peneira separa, aí a informação que está escrita, o que a gente chama de oversize, ou genericamente na fábrica que trabalhei a gente chamava de overs, é o acima do tamanho, oversize. Ou seja, os cavacos muito grandes, eles são descartados ou eles são repicados. E o que é muito fino também é descartado porque ele vai consumir muito licor de cozimento da polpa
e não vai gerar celulose em quantidade suficiente. Então existe um grau médio de granulometria que é o cavaco útil para a fábrica. E os oversize e os finos são residuais também da indústria celulose. Bom, pessoal, acabou? Deixa eu ver aqui. Acho que alguma questão aqui que não é o PowerPoint. Não, acabou mesmo. Bom, pessoal, então, numa maneira, claro que resumida, né, a gente procurou ilustrar desde a floresta ou do primeiro produto menos transformado, menos processado. Vamos fazer uma nova tentativa aqui só para eu dar um fechamento e me despedir de vocês. Então a gente tentou fazer uma grande visualização aí desde o produto menos processado, que seria a madeira roliça, até o mais processado. Isso está lá no SIGA para vocês. No SIGA eu não tenho certeza se está em PDF ou se está em PowerPoint. Eu acho que eu tenho as duas lá. Eu não sei qual que eu carreguei para vocês. Mas enfim, PDF tem os linkzinhos nos botõezinhos que tem um triângulozinho preto aqui. Mas o PDF dá para ver também perfeitamente toda essa ilustração do que a gente procurou ilustrar, enfim, de geração de resíduo desde o campo, aquelas primeiras imagens de galhada, etc., até os resíduos mais sofisticados são lá na indústria de celulose e papel. Tá? Na aula que vem a gente vai revisitar esses grupos e vamos visualizar uma série de alternativas. E a gente vai fazer uma brincadeira, preparem-se para isso, para em cada alternativa a gente tentar classificar, já falei desses conceitos, né? Vou pôr aqui no chat, a gente vai classificar todas as alternativas entre os três conceitos da reciclagem, do reuso ou do reaproveitamento. Tá? Então na aula que vem a gente volta a essa imagem inicial, só essa. Depois a gente tem uma sequência enorme de imagens e situações para a gente encaixar e discutir se a gente está reciclando, se a gente está reutilizando ou se a gente está reaproveitando. E daí são conceitos que eu queria que vocês fossem gravando para um entendimento e vocês saírem daqui especialistas aptos em serem contratados por uma indústria para fazer o plano de gerenciamento de resíduos da indústria. Tudo bem? E aí vão ganhar um salarião logo depois da disciplina. Mariana, que só depende dessa daqui, né? Se eu reprovar ela, ela está enrolada. Tá bom, pessoal? Então, desculpa se eu falo demais aqui, já estou com a garganta até doendo. Estou tomando água. Mas é o que a gente tem conseguido aí passar para vocês. É claro que eu faço nessa aula, não tenho certeza, mas logo na aula que vem das alternativas, primeiro, quem conhece lá o laboratório sabe que eu tenho muito desses materiais que a gente vai discutir a semana que vem, briquete de carvão, briquete de casca, que mais? Os pisos de aproveitamento, vários PMVAs, vários. Infelizmente a gente não vai poder, não conseguir mostrar para vocês, mas vamos pensar, eu estou pretendendo ir à Rural na segunda-feira e deixa eu até anotar aqui, vou tentar trazer alguns materiais para pôr aqui na câmera para vocês, para a gente tentar, ou então eu acho que eu tenho foto disso tudo, também não vai adiantar muito mostrar na câmera, porque o que é legal do resíduo, que eu gosto dessa disciplina, primeiro que eu falei, a partir da metade do curso a gente vai para o laboratório e começa a confeccionar um produto. E aí eu gosto disso. Vocês vão falar, professor, mas você está maluco? Não, eu gosto que vocês sintam incomodados com o cheiro, fiquem sujos com a serragem. Não vou falar que eu gosto disso, mas que entre uma farpinha na mão. Né? Então são incômodos até, que eu acho que a gente vai gravando algumas questões relacionadas ao resíduo. A gente já fez feijoada com fogão de serragem, já fizemos umas coisas bem lúdicas, legais, que eu gosto para marcar o conhecimento, ao invés de ficar só interagindo com uma tela aqui, né?
Bom, pessoal, eu ia mostrar ainda o exemplo da Chacovaco, mas vou deixar para a próxima aula. Marquei aqui com a minha esposa 3 horas. Eu tenho uma sequência de fotos. Deixa eu ver se eu pego uma legal aqui. Ah, tá, essa é bem legal. Tem uma sequência grande de fotos e filmes dessa empresa que faz gestão de resíduos urbanos de madeira no Rio de Janeiro. É a maior do estado do Rio de Janeiro, tem um contrato com o INEA, com a prefeitura, e tudo que é ambiente assim de supressão, não só supressão de árvores, mas supressão urbana, vai construir um shopping ali, então vai derrubar um monte de casa, papai, ele vai lá, coleta toda a madeira, que é isso que vocês estão vendo aí, e transforma tudo isso em combustível limpinho, classificado, para várias indústrias consumirem como biomassa. Deixa eu só ver se eu tenho uma última imagem. Mas a gente vai mostrar todo o processo. Essa é a primeira imagem, que é a matéria-prima dele, dessa coleta no Rio de Janeiro. E deixa eu ver se eu acho umas últimas aqui, com a biomassa já pronta. Perfeito. É mais ou menos. Essa ainda não é na indústria consumidora, mas já é o final do processo dele. Então, aquela imagem inicial tem filme das máquinas. Eu vou tentar mostrar todos os filmes, eu compartilho a tela. Mas ele transforma nesse material que já seguiu aquelas premissas: limpo, seco, bem armazenado, classificado, que mais? Homogêneo. Minimização não é bem o caso dele, porque ele vende tudo que ele produz. Então ele vai transformar toda aquela matéria-prima lá que eu mostrei na outra imagem nessa biomassa, que ele tem um mercado, uma relação de oferta e demanda super legal. Bom, pessoal, alguma dúvida aí? Devem estar já também cansados. Vamos ficando por aqui. A gente volta nessa mesma horário a semana que vem. E o material vai estar absolutamente todo lá no SIGA, tá bom? O que eu não consegui, eu posso pôr no WhatsApp, a gente compartilhar. E a gente vai começar a pensar em como avaliar a nossa disciplina. Porque já que o trabalho não vai ser possível, eu vou discutir com vocês, acho que eu pensei nisso, foi isso mesmo. Eu pensei em primeiro perguntar para vocês se seria possível, onde vocês estão, e também isso não vai ser obrigatório, mas eu não sei se na casa de vocês, junto da família, não sei se estão em república ou não, acredito que estejam mais no ambiente familiar, né? A confecção de um protótipo à base de resíduo. Quem puder fazer isso é mais ou menos como a gente faz a avaliação da disciplina. Lá no final apresenta o que produziu. Professor, produzi aqui um lápis de madeira. Mas não vou dar nota porque você produziu, mas pela apresentação, pelos conceitos, da onde saiu o material, se cumpriu as premissas, o quanto agregou de valor, quais foram os processos, se você acha que reciclou, reutilizou ou reaproveitou o material. Então tudo isso que a gente está falando desde a semana passada, muito na aula de hoje, muito na aula que vem, são conceitos que vocês vão apresentar a partir da construção, da confecção de um protótipo de produto de madeira à base de resíduo. Mas aí a gente conversa um pouco entre nós, queria ouvir vocês, se dá para fazer isso nessa loucura que a gente está de afastamento aqui. Tudo bem? Vão pensando nisso aí, tá bom? Quem tem aí, mora em casa, tem um quintal, tem alguma coisa na rua próxima, de repente dá para fazer, tá bom? Grande abraço, se cuidem, saudade de vocês, de sala de aula, de aluno, né? Vocês enchem a paciência, mas a gente morre de saudade. Tá bom? Abração para todo mundo. Tá tudo lá no SIGA, tá bom? Grande abraço. Quem que faltou hoje é a menina da Materiais, né? Vou mais ou menos controlar a presença aqui. Abração, Davi, Mariana, Lucas, Larissa.